é exatamente sobre essa exigência que eu quero compartilhar aqui com você, pelo menos duas delas, e a segunda eu vou pormenorizar um pouco mais. Então, quais são essas exigências que nós encontramos aqui na palavra de Deus para que venhamos a exercer bem o nosso ministério? Primeira delas, eu destaco que é a exigência da exclusividade, né? Deus é exclusivo. Olha só o que diz Lucas capítulo 16, verso 13, acerca do ser servo para o Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então Deus tem uma exigência da exclusividade. A palavra diz que Ele vem buscar um povo seu, escolhido, que faz as coisas muito bem feitas. Então nós precisamos ser qualificados como esses servos exclusivos de Deus. É a nação santa quem nós somos, o sacerdócio real, como diz as Escrituras, povo de propriedade exclusiva de Deus é você. Levanta sua mão assim e repita comigo assim: Deus me chama para exclusividade. Sabe o que quer dizer isso, queridos? Ele não aceita, Ele não vai aceitar nunca que você esteja servindo a outro Deus, ou então que você fique dividido, não sirva nem um nem outro, a ninguém. Essa exigência da exclusividade é própria do Senhor. Se você olhar as religiões do mundo, todas elas dão abertura para que você possa entrar um pouco e fazer o que se chama de sincretismo. O sincretismo religioso é a fusão ou a entrada, a corrupção de outros tipos de religião naquela, não é? Isso você vê em todas as religiões do mundo, se fizer um estudo das religiões. Mas no Senhor não existe esta possibilidade. Primeiro porque servir a Deus não é religião. Servir a Deus é ser família de Deus, é diferente, não é? Não quer dizer que aquele que serve o Senhor está praticando uma religião. Quem tem esse tipo de pensamento está totalmente errado, porque a religião, para nós, o entendimento de religião, a palavra de Deus fala, sim, a religião é cuidar dos fracos, dos necessitados em suas necessidades e das viúvas sustentá-los, ou seja, as pessoas que são vulneráveis, e guardar-se santo. A expressão lá, isentos da corrupção do mundo. Olha o que é a verdadeira religião para a palavra de Deus: é santidade, é incorrupção. Todo sincretismo envolve corrupção, são pensamentos, ensinos que não são correlatos ao que a religião pura determina, que vem como conotação. Você veja bem o que acontece no Brasil, por exemplo, com o catolicismo e as religiões africanas. Você vê correspondentes de santos, não é? Santo tal é o mesmo santo lá, não é? A santa tal é a mesma santa aqui, não é? Você encontra a mesma coisa também nas religiões indígenas, não é? A Iara é a mesma Iemanjá, não é? E você adorar a Iemanjá, está adorando a Iara, a deusa das águas, que é a mesma deusa das águas dos gregos antigos. E no reino de Deus não existe. O Senhor Deus é o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. É exclusividade. Ou nós somos de Deus ou não somos. A palavra de Deus fala que Ele vem buscar o trigo, e o trigo Ele vai recolher no celeiro, mas o joio e a palha vai queimar no fogo. O que nós devemos ser? Trigo de Deus. Diga à pessoa que está próxima a você assim, ó: você precisa ser trigo do Senhor. Então veja, exclusividade é a nossa marca. Não dá para nos envolver em outra ação, em outro serviço que não seja o serviço do Senhor. Até mesmo aqui no texto de Lucas capítulo 13, fala com relação, por exemplo, ao Deus do dinheiro.
Olha o que diz a palavra: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, amor às riquezas, amor às posses. Não, o amor é exclusivo para Deus. Então, o ministério que é servir, que é o trabalhar no reino de Deus, executar a obra de Deus, socorro, a ajuda às pessoas, ela tem uma exigência de exclusividade. Esse ministério é de exclusividade para Deus. Uma outra exigência aqui que eu quero destacar para vocês hoje, existem outras, tá? Mas são duas que eu destaco aqui nessa palavra, no texto que nós lemos: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ou seja, vão olhar para você e vão dizer: você é um exclusivo de Deus, realmente é um servo de Cristo. Requer desses encarregados que eles sejam fiéis. Está aí a santidade. E são encarregados, ou seja, Deus determinou sobre eles, ou a eles, uma obra, uma atividade a desempenhar. E desta atividade exige-se produtividade. O que é produtividade? Alguns vão pensar assim rasamente, ou seja, bem simples, que produtividade é fazer muito. Não. A boa produtividade é fazer muito e com qualidade e com excelência. Não adianta fazer muito mal feito, não é? E também produtividade não é qualificada como fazer pouco bem feito. Tem que se fazer o adequado, o que a produção determina. Quantos aqui trabalham em fábrica? Levanta a mão. Tem alguém que trabalha em fábrica? Não é? Sabe disso, né? Não é, Josué? A produtividade é fazer o que se espera, o que se planejou, com a qualidade para não acontecer as perdas, porque perdas são prejuízo, não é? Tempo perdido também é prejuízo. Por isso que a produtividade para um filho de Deus é muito importante. Nós devemos fazer todas as coisas com muito esmero, ou seja, com acuidade, com cuidado. O cuidado então das pessoas deve ser esmerado mesmo, porque pessoas são muito importantes. Nós trabalhamos com o melhor que o Senhor Deus fez, a coroa de sua criação, que é você, não é? Então, se você exige ser bem tratado, se você exige ser bem cuidado, aonde você vai, você espera que a atenção que lhe seja dada seja aquela que vai suprir a sua necessidade. No reino de Deus não é diferente. O nosso trabalho com qualidade na causa do Senhor é a mesma situação, não é? Aquele cuidado da atenção, do acolhimento, do amar, do estar perto, do aquecer na hora da solidão. A igreja de Deus, queridos, ela deve funcionar como uma família perfeita. Agora, nós sabemos que nós não somos perfeitos, e aqui que entra o Espírito Santo, é aqui que entra o Senhor para nos cuidar, e tratar, treinar para a boa produtividade. Não é? Se eu fosse pedir aqui nesta noite, levanta a mão aí quem é perfeito, eu acredito que ninguém teria coragem de levantar a mão, né? Mas sempre tem alguns que, né, pode ser que a gente encontre alguém corajoso o suficiente dizer que ele não erra hora nenhuma, não é? E aí, se já dessa forma está agindo, a gente já tem que ficar com o pé atrás. Opa, não erra hora nenhuma, tem alguma coisa já errada, não é? Porque nós somos falhos, o perfeito é o Senhor. Então nós precisamos receber o perfeito em nós, que é o Espírito Santo. A palavra de Deus fala, não é, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo, e quando Ele, que é perfeito, mora em nós, faz de nós seu templo, o fruto dele passa a ser evidenciado em nossa vida, como diz Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Essas bênçãos passam a ser evidentes em nós, ou seja, Cristo passa a ser visto em nossa vida. E eu quero destacar aqui de produtividade, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, está na tela para você acompanhar comigo a palavra, diz assim:
Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Vou repetir. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Eu quero fazer aqui um paralelo com o primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, quando Paulo diz assim, portanto que todos nos considerem servos de Cristo. Agora veja, que eu acabo de ler aqui com você, 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, em que Paulo escreve a Timóteo agora dizendo o seguinte, ao servo do Senhor. Diferença, servo de Cristo, servo do Senhor, é o mesmo Deus, é a mesma pessoa, é o mesmo Espírito, mas para isso tem um entendimento, uma compreensão maior. Quando eu falo servo do Senhor, nós estamos falando da gestão do reino de Deus, nós estamos falando daquele que governa todas as coisas. Quando falamos de Cristo, nós estamos falando da unção de Deus, nós estamos falando do ungido, do perfeito, da santidade que deve ser revestida em nós. Agora não, estamos falando da governança, da direção. O Senhor é o Deus do governo, é aquele que diz o que devemos fazer, e como devemos fazer, e aonde vamos agir. Então veja, convém não brigar, quando fala do servo do Senhor. Convém não brigar. Eu quero destacar então que nós precisamos, como filhos de Deus, nunca estar com atitudes guerreadas ou guerreiras, não é? Com as pessoas, mas nós precisamos ter atitudes amáveis, ser de fino trato, palavra leve, elevar a moral, colocar para cima. Como é bom quando nós nos relacionamos com uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa do céu, né? É muito legal conversar com uma pessoa assim, você se sente bem, as palavras colocam para cima, a mensagem é sempre uma mensagem amorosa, é uma palavra de vida, é uma palavra construtiva, de motivação. Não é à toa que nós queremos sempre estar conversando com as lideranças, com as pessoas que discipulam. Elas têm uma palavra boa, uma palavra amiga, uma palavra divina. Por que tem palavra divina? Queridos, porque enchem o seu interior das Escrituras. Jesus deixou bem claro que a boca fala do que está cheio o coração. E se você quer aprender, quer crescer em ser uma pessoa de paz, coloque para dentro de si a palavra de Deus, se nutra dela, ou seja, se alimente das Escrituras, e aí então a sua conversa vai ser uma conversa agradável, vai ser palatável, ou seja, agradável no paladar, vocabulário enriquecido, palavras de vida construtivas, palavras de socorro e ajuda. É interessante quando lamentável, assim, quando você conversa com alguém que só tem aquelas palavras chulas, né? Até os ouvidos da gente dói, né? Dói. Mas quando conversamos com alguém, e aí colocamos especialmente Jesus na conversa, há uma paz estabelecida, porque Cristo nos encheu de paz, né? Nós somos uma casa, nós somos um templo de paz, eu e você, e Jesus falou, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Você quer ter paz em seu lar, paz em seus relacionamentos, paz na sua casa? Faça com que a palavra de Deus seja a principal notícia dentro do seu lar, seja a principal conversa. Faça o seu culto no lar, que nós chamamos aqui de célula Mater, e separamos as segundas-feiras para isso, né? E se você ainda tiver um coração mais aberto ainda, mais apaixonado pela causa de Deus, coloque a sua casa, seu lar, seu apartamento, sua casa, onde você mora, em disposição e disponibilidade, para que uma célula, um dos nossos diavites aconteça no seu lar. E aí você vai ver a bênção que é ser realmente de paz, ser de fino trato. Segundo, exige produtividade ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável.
para realmente irmos, queridos, no cerne da produtividade divina, nós precisamos ter atitudes amáveis. Depois vem, procura por formar discípulos. Olha o que diz aqui, apto para ensinar. Mas, pastor, eu estou precisando ser ensinado. Eu sempre digo o seguinte, querida, quem já deu um passo, pode ensinar a quem ainda não deu a dar o mesmo passo. Não é? Nós não precisamos ser totalmente mestres para ajudar a quem está começando. É só lembrarmos como família, como funciona uma família, por exemplo. Um filho mais velho ajuda os pais a cuidar dos mais novos. É ou não é assim? Eles são já formados o suficiente para serem pais? Não, mas ajudam, não é? Nós não temos na nossa casa lá os nossos filhos que também precisam ajudar na limpeza da casa, sim ou não? É assim que eles aprendem fazendo, de vez em quando lá com o bico atravessado, né? Meio choroso, sem muito querer fazer, mas é assim que se aprende, é na prática. Colocar para lavar uma vasilha não vai matar ninguém, não é? Isso não é trabalho escravo infantil. Trabalho escravo infantil é pegar das 7 da manhã às 7 da noite, não é? Mas um tempinho que você dá de instrução ao seu filho para ajudar a varrer uma casa, ajudar lá a catar o feijão, não é? Ajudar numa limpeza de um banheiro, isso não é trabalho escravo, é você ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se desviará dele. É lógico, nós nunca vamos colocar os nossos filhos em atitudes ou em condições temeráveis. Você vai colocar uma criança para cozinhar, ligar fogo? Não, não pode. Inclusive, tem que guardar essas coisas bem distantes. Muito cuidado agora, inclusive, eu estava lendo uma reportagem há poucos dias atrás, com essa questão de álcool em casa. Muito álcool. Já existem muitos acidentes com crianças, não é? Com álcool desse líquido, que a criança está lá, pega aquele álcool, esparge lá na cozinha. Tem que ter muito cuidado, tá, queridos? É uma palavrinha aqui para os ajudar. Então, procura formar seus filhos na presença do Senhor, formá-los na casa de Deus. Não há melhor lugar para levarmos os nossos filhos do que a casa do Senhor, o templo onde a igreja se reúne. Então, eu posso ajudar no meu Geavite também. Eu já comecei, já estou na minha caminhada, já sei como funcionam as coisas. Eu preciso ajudar aqueles que estão chegando. Na igreja a mesma coisa. Eu, como membro da igreja, já estou no templo. Eu posso recepcionar bem aquele que está chegando. Eu posso mostrar o carinho da igreja com aquele que está sendo acolhido. Não precisamos esperar só por aqueles que trabalham no acolhimento. Eu já posso ajudar. Eu posso chegar àquele que está visitando pela primeira vez, que nós chamamos presente de Deus, ou outro que já começou a vir, e aí, está gostando, como é bom ter você aqui em nossa casa, em nosso templo. Sabe, queridos, nós não precisamos esperar estar com um diploma de discípulo formado na mão. Você é um discípulo em formação e já é um discípulo ativo e deve ser produtivo no reino de Deus. É só seguir os mais velhos, não é assim? Ande com os mais experientes no reino de Deus para você crescer um pouco mais. A mesma coisa é no nosso Geavite. Por fim, eu quero destacar aqui uma palavra bem difícil para todos nós nesses últimos tempos. A palavra de Deus fala em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, sobre, ainda dentro dessa conotação da produtividade, diz aqui, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, e aí entra, paciente, meu Deus, não é? Paciente, paciência, meus irmãos. Nós só conseguimos trabalhar com pessoas se formos pacientes. Deus é o exemplo da paciência. Olha o quanto Ele aguenta você, sim ou não? É ou não é verdade? O quanto Deus me aguenta. Se Deus não fosse paciente, Ele seria como os discípulos
que chegaram para Jesus um dia e falaram: Senhor, aquelas pessoas estão fazendo isso, 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 vamos mandar fogo do céu e consumir eles. Jesus falou: não, calma aí, deixa eles lá, né? Deixa eles lá que uma hora vão aprender a fazer as coisas da forma correta. Nós não temos que mandar descer fogo do céu, queridos, não é? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê, sim, habilidade suficiente, paciência, não é? E sabe como é que nós adquirimos paciência? Com tribulação. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 5, não sei se você vai conseguir acompanhar aí com a luz um pouco mais escura, mas eu acredito que sim. Romanos capítulo 5, eu quero ler com você, está logo depois do livro dos Atos dos Apóstolos, pertinho dos Evangelhos, a partir do verso 3, vê se consegue colocar na tela aí para mim. Romanos capítulo 5, verso 3, diz as Escrituras: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Na NVI, diz o seguinte, a tradução: e não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É perseverar no cuidado, ser paciente, não desanimar, não é isso? Continuar trabalhando com as pessoas, paciência. Sabe, irmãos, a paciência, ela é uma das muitas bênçãos que Deus dá àquele que suporta a tribulação, não é? Aquele que avança além do que é suportável, ele vai um pouco mais, anda um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, segura, como diz o outro, a onda um pouquinho mais. E nós precisamos aprender muito com isso. Nesse tempo então em que muitas pessoas estão muito confinadas, ficaram muito tempo separadas umas das outras, o que nós percebemos é que a paciência está esgotada. Mas para nós que somos os filhos de Deus, queridos, a paciência, ela sempre tem que estar à frente em nossas relações. Se alguém falhar com você, aguenta um pouquinho mais, não é? Se alguém, como diz, não é o ditado, pisar no seu pé, só diga ai, mas não tenta pisar de volta. Nesse tempo, é um tempo de cuidar mais e melhor das pessoas. Isso vai nos dar produtividade espiritual naquilo que realmente nós precisamos, que é multiplicar discípulos, que é o nosso papel. Que Deus produza em você um ministério de servo realmente de sucesso, com muita habilidade e vitória no nome do Senhor Jesus, para que você entenda a sua exclusividade e que você deva ser produtivo no Senhor, no nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza, nós vamos fazer uma oração. Pode ser que essa palavra ajude você essa noite em relação à sua vida familiar. Precisa colocar Jesus como exclusivo na sua casa. Você precisa ser amável nos relacionamentos, levar a sua família na presença de Deus, suportar os frágeis, aqueles que estão fracos ou com inabilidade espiritual. Esta é a hora para Deus abençoar a sua vida. Pastor, eu estou com problemas graves em meu relacionamento familiar, eu estou sofrendo com isso, tenho dificuldades também com algumas pessoas. Eu quero abrir a oportunidade para você, para que nós possamos orar com você. A palavra de Deus chegar na sua vida e tornar você realmente com o entendimento de que há uma exclusividade de Deus para você nesse trato, que você deva ser produtivo ou produtiva em melhor servir a causa do Senhor. Pode vir à frente. Pastor, eu quero essa oração diferente. Nós vamos ungir você. Eu preciso de paz na minha casa, eu preciso de paz nos meus relacionamentos. Enquanto nós estivermos aqui louvando ao Senhor, eu quero orar por você e vou ungir a sua vida.
no nome de Jesus. Pode vir à frente.